vem desde 1900 com a descoberta do grupo sanguíneo ABO, do Karl Landsteiner, né? Então, a partir daquele momento que você descobre os grupos sanguíneos, você começa a entender que existem diferenças entre as pessoas, né? E sustentado na segunda lei de Mendel. Porque o que acontece? Antigamente, até ele descobrir isso, você fazia transfusão braço a braço. A gente tem histórico do Papa Inocêncio, que tomou sangue de 3 jovens e morreu, porque tinha pessoas ali que não eram compatíveis. Outros, né? que recebiam sangue de animais, né? De animais. Cabra. Então a história, a ciência, né, até a gente chegar aos dias de hoje, evoluiu muito. Então, em 1900, com a descoberta do grupo sanguíneo ABO, a gente começou a ter essa compatibilidade, né? Depois a gente evoluiu um pouco mais, a gente chegou em 40, descobriu o fator RH, e aí depois na década de 80 a gente foi tendo outras descobertas, e aí entra a biologia molecular, né? Então a gente deu um salto de 80 para perto ali dos 2000, como se a gente tivesse pulado quase 100 anos, porque à medida que você introduz biologia molecular, o salto na ciência é muito grande, né? Então, hoje a gente tem ferramentas moleculares para identificar, por exemplo, sangues raros. Isso é muito importante falar, Evandro, que a gente tem um cadastro hoje, durante muitos anos a gente não teve no país, mas hoje a gente tem um cadastro nacional de sangue raro. O que é isso? Existem pessoas que têm antígenos específicos, e aí não é só o A, B e o O, existem diversos outros sistemas de grupo sanguíneo, tá certo? E existem pessoas específicas que elas, por acaso, a maioria das pessoas possuem aquele antígeno e uma determinada pessoa não tem. E aquela pessoa é considerada um sangue raro, porque às vezes, para encontrar uma outra pessoa, só ela. Então, quando você encontra uma pessoa assim, você cadastra essa pessoa, um cadastro nacional, e se você precisar de alguém com esse tipo de bolsa, o seu hemocentro coordenador faz contato com o cadastro nacional para eles poderem viabilizar a bolsa. Por que é o hemocentro e não é o serviço direto? É para você não correr o risco de você perder aquele doador. Ou seja, aquele doador ele fica sempre centralizado na coordenação, né, do sangue raro, para que nenhum outro hemocentro tente seduzi-lo a vir doar com ele. Porque às vezes ele pode doar fora de um período e de repente você pode na hora que precisar ele não está apto. E isso me fez lembrar que é uma coisa importante que a gente não falou, que todo mundo tem muita curiosidade, eu acho que vai ser importante para a gente deixar aqui para os nossos ouvintes. O período em que as pessoas podem doar sangue, porque a gente falou da idade, né? Então, de quanto em quanto tempo eu posso doar sangue? Então, os homens podem doar 4 vezes ao ano, né? Então, estima-se a cada 3 meses. Só que os homens podem doar com intervalo de 2 meses. Isso não quer dizer que ele possa fazer as 6 doações. Ele pode, no máximo, 4 dentro de um ano. Mas se ele doa sangue, dali a 2 meses, um parente, alguém especificamente precisar, ele pode fazer essa doação. O que ele não pode é ultrapassar as 4 doações dentro do período. As mulheres, elas fazem 3 doações por ano e elas vão respeitar esse período dos 3 meses, tá certo? Então, a gente pode, inclusive, fazer o bem às pessoas mais de uma vez por ano. Marvisone, é claro, né? Nós passamos um pouco por isso na condição de aprendiz, como ainda somos aqui, somos aprendendo, todos. Mas deixa claro para as pessoas qual é o volume de sangue que é coletado, como é que é a bolsa, o que já está presente na bolsa antes da coleta, sim, né? Em que circunstâncias que são feitas as coletas? Então, a bolsa, ela vem uma bolsa individual, lacrada, né? Ela é aberta na frente do doador, para que o doador perceba que aquilo ali está estéril, está lacrado, não foi utilizado em ninguém, né? Ela vai coletar entre 450 ml, isso depende do peso, tá? Isso é feito uma análise na hora da triagem, que um profissional de nível superior faz uma entrevista para ver condições sociodemográficas, histórico de doença, uma série de coisas. E ali ele pega as suas medidas, peso, altura, e ele calcula aquele volume. Então, em média, entre 450 ml. A bolsa de sangue, para que o nosso sangue não coagule, ela vai ter aproximadamente 63 ml de anticoagulante. Existe uma bolsa, que é a bolsa
que tem o CPDA1, citrato fosfato, destrose e adenina. Essa bolsa, depois de coletada, ela dura 35 dias. As hemácias, nós estamos falando das hemácias. Existe uma outra bolsa que tem um segundo anticoagulante, que é o sagmanitol. Ele aumenta em mais 7 dias a validade da bolsa. Então, em vez de 35, a gente passa para 42 dias. Então, a gente consegue ter uma oferta maior de tempo, tá? Aí você vai falar assim, mas por que 42? Por que já que falta no cólice? É porque, às vezes, você precisa estender mesmo aquela validade, principalmente quando você tem grandes volumes. Então, como a gente falou, a gente teve aquele evento que gerou 500 doações. Você está coletando todo mundo no mesmo dia. Todas as bolsas vão vencer no mesmo dia. Então, você tem que dar um prazo maior de validade. Tá? Então, as pessoas não precisam ficar preocupadas que os exames são feitos antes. Se houver alguma identificação de anemia para a proteção do doador, ele não pode doar enquanto estiver anêmico, tá certo? Ele vai demorar em média, que é uma coisa que as pessoas perguntam muito, quanto tempo eu levo doando, né? É horas, em torno de 8 minutos, em média, das pessoas vão fazer a doação de sangue. Então, às vezes, você demora um pouquinho mais fazendo o seu cadastro, a sua triagem, lanchando, do que propriamente fazendo a do doação, que você fazendo a doação, né? Então, a doação é super rápida, não demora, o material totalmente esterilizado, total individual, segurança. São bolsas de plásticos. Se por algum motivo, durante a coleta, se você perde o acesso e você resolve fazer uma nova coleta, você não pode usar aquela mesma bolsa, porque ela já teve contato com ar, então aquela bolsa tem que ser descartada e você usa uma nova. Então, as condições hoje são muito assépticas, elas garantem segurança para quem está doando, né? Eu me lembro quando eu comecei, para falar um pouco de história, porque a gente gosta de história, você gosta de história, eu gosto de história. Eu comecei a fazer estágio no Antônio Pedro em 1995. Foi quando eu comecei como estagiário. Então,